Olha, seria importante, na verdade, para colocar um freio de arrumação no comportamento, muitas vezes, bizonho, né, que graça no Congresso Nacional por parte de deputados, senadores, que, vestidos, né, usando a justificativa da liberdade de tribuna, né, causam as maiores confusões, como diria a sessão da tarde. Agora, o ponto, Diego, é o seguinte: o Gilvan da Federal é uma figurinha bastante conhecida, né? Ele sugeriu que a ministra Gleisi Hoffmann fosse uma prostituta, ele desejou, num discurso, falou que queria a morte de Lula 3 vezes. A gente sabe qual que é o impacto desse tipo de declaração junto a malucos que vão, né, que estão lá na base desse povo todo, né? Então é o seguinte, ele já falou e já fez coisas bizarras. É uma figurinha conhecido, né? Ele é conhecida. Ele usa o grotesco e o surreal na Câmara para chamar a atenção, para se promover midiaticamente, eleitoralmente. E nesse sentido, aí só para fazer um comentário, eu acho possível, respondendo a sua pergunta, acho possível, porque é um pedido, foi elaborado agora, a mesa diretora da Câmara elabora, manda um pedido para o Conselho de Ética, né? O Conselho de Ética vai analisar, se não analisar, cai para o plenário direto, né? E como é uma coisa que foi elaborada pela própria presidência da casa, tem uma força diferente, né? E há uma chance, não é uma cassação, é um gancho de 6 meses, mas que seria o suficiente para passar um recado importante. A questão é que, e acho que é isso que é importante a gente analisar, o que o Giovana Federal faz é exatamente seguir os passos de outros parlamentares que fizeram a mesma coisa nos últimos anos e se deram bem. Um deles virou presidente da República, outro virou prefeito de Cuiabá, né? Outro chegou no segundo turno da eleição em Belém. Então, o que que acontece? Vai pegar, por exemplo, um exemplo que eu estou falando. O primeiro, o presidente Jair Bolsonaro era conhecido por fazer isso, era conhecido por atuar dessa forma, sabe? Por atropelar tudo e todos no mandato, né? Causar, né? Da mesma forma que o Gilvan da Federal apelou à misoginia mais tosca com a ministra Gleisi Hoffmann, Bolsonaro disse para Maria do Rosário, né? Mais de uma vez que ela seria tão feia que não merecia ser estuprada por uma outra deputada, né? Então é exatamente isso, e virou presidente da República, né? O Abílio Brunini e o Éder, que é do PL de Mato Grosso, e o Éder Mauro, que é do PL do Pará, eles muitas vezes, né, foram criaram confusões em comissões, em reuniões ordinárias, em encontros transmitidos pela TV e pela internet, e conseguiram, com as intervenções deles, criar indignação em representantes da esquerda e até irritação na direita. Mas, ao mesmo tempo, o que que aconteceu? Eles ficaram famosos, eles ficaram conhecidos por suas ações questionáveis, eles tiveram um holofote, eles acabaram angariando votos, estimulando a população, e isso mostra, porque hoje, né, para uma parcela dos eleitores, o que importa é a pessoa ser famosa, tá em evidência, ser conhecida. E é isso que eles fizeram, né? E isso, Diego, para terminar, coloca um desafio, uma situação como da Federal aí, o Giovanna Federal, como do Abílio Brunini, como do Éder Mauro, como do Jair Bolsonaro, que inaugurou a fila inteira, né? E desde então é uma tática do Bolsonaro que vem sendo seguida por esse pessoal. Isso coloca um desafio ao naco racional da sociedade. Como é que a gente critica declarações violentas de políticos, mas não dão a eles palanque midiático, que tanto querem para alçar seus voos, né? É uma situação difícil. Mesmo, né? Ô, Cláudio, qual você acha que deve ser, né? No mundo ideal e no mundo real, né? Qual você acha que vai ser o caminho do Gilvan da Federal? Olha, acho que no mundo ideal evidentemente ele sofreu uma sanção, acho que a suspensão é uma sanção adequada ao tipo de delito que ele cometeu, mas eu aproveitaria para fazer um paralelo, não só pelo momento, mas também pelo tipo de situação, com o caso do Glauber Braga, né, do deputado do PSOL do Rio de Janeiro, que está correndo aí o risco de perder o mandato, né? E por que eu acho que a comparação aqui é importante? Porque, veja, no caso do Glauber Braga, o que nós tivemos foi um deputado que, de tanto ser ali assediado, perturbado, stalkeado, a gente poderia assim dizer, por um militante do MBL, que ia ali, veja só que curioso, seguindo um pouco a mesma estratégia que tem um sujeito como esse,
né, como o Gilvan da Federal, que tem o Brunini, que foi lembrado aqui pelo Sakamoto e também na coluna dele, né? Tem também o Éder Mauro, que é aquele que de vez em quando resolvia dizer que ia sair na mão, né, batendo em alguém, alguma coisa desse tipo, né? Da mesma forma que todos esses, né, o Gilvan da Federal e o menino do MBL, o que eles fazem é criar uma confusão para poder, ao criar essa confusão, tentar tirar partido dela para se promover. No caso do Glauber Braga, foi um arroubo. Né? O sujeito, depois de ser tanto incomodado, perdeu a paciência e se excedeu, e, claro, também merece uma sanção. Não creio que necessariamente a cassação. Mas os dois vão ser avaliados pelo mesmo Conselho de Ética. Os casos dos dois foram endereçados à mesma entidade ali dentro, que é o Conselho de Ética. A gente precisa ver como é que o Conselho de Ética vai se comportar nos dois casos. Num caso, a gente já viu, né? Foi pedida a cassação do mandato dele por um deputado que, pasme, né? Ele próprio tem um caso anterior de agressão a uma pessoa que estava lançando um livro, né, nos recintos ali do Congresso Nacional. Esse indivíduo foi lá dar murros e pontapés naquele indivíduo que estava lançando o livro. Né, o deputado, no caso, Paulo Magalhães, e agora a gente tem, né, o caso do Glauber Braga sendo analisado e esse mesmo Conselho de Ética vai ter que se debruçar sobre o caso do Gilvan da Federal. Que, veja, toma esse tipo de atitude de forma deliberada, premeditada, calculada. Isso é uma estratégia, não é um arroubo. Não é alguém que perdeu a paciência e, no calor do momento, de forma passional, agiu como não deveria agir. Não. Nesse caso, é uma forma de agir constante, intencional, voltada a tirar algum tipo de benefício político, né? Como, de novo, vou ter que me escorar aqui nas observações que fez o Sakamoto, né? Os dois aí que chegam ao segundo turno nas eleições das capitais de seus estados, um ganha, o outro não ganha, mas chegou lá, tem aí grande visibilidade, a gente está aqui falando desse cara por conta disso, né? Enfim, eu acho que essa questão da posição deliberada, do dolo nesse tipo de ação, que é diferente da culpa no tipo de ação, isso tem que ser considerado também. Né? Por quê? Porque senão a gente vai, na verdade, começar a premiar esse tipo de comportamento, que ao se mostrar rentável politicamente, é uma alternativa de caminho. Né, que vários deles podem optar por seguir, e essa extrema-direita no Congresso tem muitos dos seus membros optado exatamente por isso, né, por seguir esse tipo de estratégia, por se escorar nessa lógica aí do bizarro, da produção de uma espécie de circo de horrores dentro do Congresso, como forma de obter notoriedade e, consequentemente, obter também apoio eleitoral. Boa. E olha só, pessoal, mudando aqui de assunto,